A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre o trabalho do Espírito Santo nessa multiforme graça é que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Selado. O selo ele é muito importante. Você jamais vai no supermercado e você vai comprar um produto que não tem um selo, né? Que já tenha sido violado, né? Se você vai comprar alguma coisa e tem alguma coisa que está aberto, você não vai levar, provavelmente. Você não quer isso, né? Não há segurança nenhuma naquilo, né? Você pode estar levando veneno para casa, né? Então você não quer alguma coisa que não tem selo. O selo ele é muito importante. O selo ele mostra essa proteção, né? Ele te dá essa segurança, essa garantia que aquilo tá bom, né? Tá 100% bom, pronto para consumo. Queridos, o selo do Espírito Santo em nós, ele também pode ser encarado na perspectiva de que antes de conhecer Jesus, antes de nós entregarmos nosso coração para o Senhor e passarmos a andarmos com Ele, e temos esse relacionamento, né, do Espírito dentro de nós estávamos aí, éramos apenas criaturas de Deus, estávamos à mercê, à deriva, né? E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Nós éramos criaturas de Deus, mas filhos de Deus nós só passamos a ser quando nós conhecemos Jesus e Ele passou a morar no nosso coração. Nesse momento, quando nós cremos em Jesus, entregamos o nosso coração, queremos que Ele faça morada em nós, é aí que acontece o selo do Espírito Santo. Nós somos selados. E aí nenhum outro espírito, né, pode tomar conta de nós, né? Nada nem ninguém pode mais se apropriar de nós, porque esse selo do Espírito Santo em nossas vidas significa pertencimento. Nós pertencemos agora ao Senhor Jesus Cristo, nós temos um dono. Então a melhor ilustração que eu posso trazer para vocês sobre o selo do Espírito Santo é quando aqueles navios mercantes eles chegavam, mesmo na época de Paulo, na época bíblica, eles vinham com caixas, tinham um selo, né? Esse selo era uma identificação, né? E aquela identificação mostrava o dono daquela mercadoria. Aquela mercadoria ela teria que chegar até o seu dono. E como eles sabiam? Por causa da identificação, por causa do selo que estava sobre aquela mercadoria. Então, o Espírito Santo de Deus em nós é como esse selo de identificação, é como uma marca que nos identifica como pertencentes a Jesus Cristo para sempre. Então, é muito importante essa marca, é muito importante esse selo. E esse selo ele só é real e só é possível na vida daquele que conhece Jesus, daquele que tem o Senhor habitando em seu coração, aquele que realmente se entregou e falou: Senhor, eu quero ser teu. E permite, né, que o Espírito Santo faça morada no seu coração. Amém? Então esse é o selo. E o selo, a Bíblia fala nesse versículo aqui de Efésios 1, de 13 a 14, que ele é como a garantia da nossa herança. Então é a garantia da promessa do céu. Então se você não tem esse selo, você não tem como ter certeza da sua garantia do céu, da promessa celestial. Mas se você tem esse selo, você pode estar convicto, que você está seguro, né, que o céu, né, é o seu futuro, você pertence ao céu. Tudo bem? Então isso é muito importante, né? Eu vou ler novamente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, esse Espírito Santo foi prometido a todos que creem em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem esse selo, você tem essa promessa, que é a garantia da nossa herança. Então, esse selo é a garantia, né? É a certeza que nós estamos indo para o céu, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Até o momento que todos que creem, toda a igreja, né, vai ser arrebatada aos céus. Nós carregamos essa marca, essa identificação, essa garantia que é esse selo do Espírito Santo. E isso acontece para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. Deus é glorificado que nós temos essa identificação, temos esse selo, né? Amém? Olha, uma coisa muito interessante, né, é a garantia da compra até a redenção completa. Isso quer dizer o seguinte, né? Só para ilustrar um pouco mais essa convicção da garantia.
Sabe quando você vai comprar um carro ou alguma coisa que você... qualquer coisa, né? Que a pessoa, o vendedor fala assim, mas como eu tenho certeza que você realmente quer isso, né? Você não tem o dinheiro todo na hora, mas você está muito interessado em alguma coisa. Como que geralmente você mostra interesse naquilo? Você dá um sinal. E esse sinal mostra para o vendedor que você tem um real interesse naquele produto, né? Se você dá um sinal, né? Você vai comprar uma casa, né? Aí você dá um sinal. Nossa, eu já dei um sinal. Realmente, né? Se você vai dar um sinal para comprar uma casa, você não vai sair andando depois e deixar aquele dinheiro para trás, certo? Você realmente está mostrando que você tem interesse, que você quer a casa para você e que você vai pagar aquilo, né? Porque você realmente quer aquela casa. Então, é isso. Essa garantia, esse selo do Espírito, ele funciona para nós como um sinal. Nós pertencemos ao Senhor, mas nós ainda estamos aqui. Mas, para que nós possamos descansar, né, de que o Senhor já cuidou, né, a compra foi feita por completa na cruz, Ele nos dá o Espírito Santo como esse sinal, essa segurança. Então, é uma identificação que para nós é uma segurança de que eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo, e não importa o que você passe na sua vida, não importa os altos e baixos, não importam as lutas, as dificuldades, né, as suas fragilidades, as suas deficiências na fé, você pertence ao Senhor. E a prova é o selo do Espírito Santo na tua vida. Ele, o ajudador, né? O ajudador é aquele que nos leva no colo quando não conseguimos andar. Ele é a prova, ele é a certeza, a segurança que nós temos de que estamos indo para o céu, que um dia estaremos face a face com o nosso Senhor. Amém? E que louvado seja Deus, né? Que bênção, né? Que bênção que nós temos essa bendita esperança, essa segurança, porque somos selados no Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós oramos pelas pessoas por várias coisas. Queremos que elas estejam saudáveis, queremos que, sei lá, elas, né, sei lá, se deem bem em várias situações. Mas não há oração melhor para alguém senão para que as orações espirituais, né? Para que essas pessoas elas possam poder descansar com essa segurança de que pertence a Deus, de que está indo para o céu, de que um dia tudo vai ser passado, né? Não vai ter mais lágrimas, nem mais dor, né? Nem mais tristeza, nem mais choro, nem mais luto, porque ela está indo para o céu, não é? Então, é uma bênção, isso é uma glória, né? Isso aqui é uma promessa gloriosa que nós carregamos, é o selo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? Se você tem, louve a Deus. Se você não tem, entregue teu coração a Ele, né? Não queira, não perca tempo, né? Entrega teu coração para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero ser marcado, eu quero ser identificado como aquele que crê, que confia no Senhor Jesus. Que a tua obra naquela cruz foi completa para mim. E o Senhor pagou de verdade todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. E eu quero, Deus, eu quero descansar nessa segurança, nessa certeza que eu estou indo para o céu, que eu sou teu. Eu sou teu filho, o Senhor é o meu Deus, para sempre. Amém? Faça isso, querido. Não perca tempo. Não há alegria maior, não há júbilo maior do que ter essa segurança no nosso coração. Amém? Então é isso. Então é a garantia da compra até a redenção completa, né? Nós somos remidos no Espírito, esperamos a redenção do físico agora. Estamos presos nesse corpo carnal, mas um dia, louvado seja o Senhor por isso, nós seremos libertos dessa carne que nos prende também, né? E aí estaremos completamente, né? Teremos a redenção completa. Tudo que Jesus pagou na cruz, nós vamos experimentar. Um corpo que não perece, que não envelhece, que não fica doente. Como eu anseio por isso, e você? Louvado seja o Senhor, né? E também diz, perdão, a garantia da nossa herança de filhos nos céus, né? A garantia de toda a herança celestial que nós temos em Cristo, né? Tudo que o Senhor
conquistou para nós na cruz e nos aguarda, né? Todos os galardões, né? E tudo mais nos aguarda nos céus para sempre. Então essa vida realmente ela é passageira, ela é transitória, como um ponto na eternidade, né? Vai passar muito rápido. O que nos interessa ter essa segurança, né? Da eternidade com o Senhor. Amém? Muito bom. Então esse selo, essa garantia, esse é meu, né? Naquele dia que nós chegarmos ao céu, nós temos a identificação. E eu fico imaginando essa cena, né? Esse é meu, esse é meu, esse é meu. Todos que foram marcados, todos que foram selados, né? Pertencem ao Senhor Jesus. Não tem como ser confundidos. Estão bem identificados. Estão indo para o seu destino certo, né? Senhor. Amém? Muito bom. 1 Coríntios 6,19 fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Que bênção, irmão. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao nosso Senhor, nós pertencemos a Jesus Cristo. Ele nos comprou com seu próprio sangue, né? Não há ouro, não há prata, não há pedra preciosa, não há moeda que possa valer mais do que o sangue de Cristo Jesus. E Ele nos comprou com o seu sangue. Nós somos de Cristo para sempre. Amém? Você pode se alegrar com isso? Sim, você pode falar: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu sou muito grato por essa compra. Eu sou muito grato por ter sido comprado, né, no mercado de escravos, né, porque nós éramos ali, irmãos, fantoches do diabo, quando o Senhor nos comprou para a glória dele, para o louvor da glória dele. Então que haja uma alegria imensa no teu coração por essa compra, por essa redenção que Jesus fez. Então é isso, queridos. Uma outra graça, né? Outro aspecto dessa multiforme graça de Deus é que o Espírito Santo ele também nos ensina, né? Então eu quero ler com você João 14:26. Perdão, João 14:26, que diz lá: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então veja, irmãos, que bênção. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina o quê? O que diz o versículo? Todas as coisas, né? Todas as coisas. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta no teu coração? O Espírito Santo é capaz de responder. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos guia, ele nos ensina. E como é bom, irmãos, vamos ser muito sinceros, nós estamos vivendo dias maus, nós vivemos dias em que o cristão ele já não vive muito o seu secreto com Deus, o seu tempo a sós com o Senhor, né? Tudo é levado muito na correria, na emoção, né? No dia a dia. Mas, amados do Senhor, eu imploro, né? Eu rogo, né? Com todo o meu coração, que vocês gastem tempo com o Senhor, que vocês procurem ouvir o Senhor, que vocês tenham um anseio, um anelo, desejo ardente no coração de ouvir a voz de Deus, de aprender de Deus, né? Você não precisa falar, né? Mas quando foi a última vez que você tinha tanta necessidade de ouvir a voz de Deus, que você não saiu do seu quarto até o Senhor falar com você, né? Quando foi a última vez que você tinha tanto desejo de ouvir a voz de Deus, que você não largou a sua Bíblia, não saiu ali, né, daquele tempo de oração até o Senhor falar ao seu coração. Nós precisamos disso, porque é isso que faz a diferença na qualidade de cristãos que nós somos, né? No dia a dia, né? Nós precisamos desse tempo de qualidade com Deus. Precisamos ser cristãos autênticos, verdadeiramente
que andam com o Senhor, que estão acostumados a ouvir a voz do Senhor. Eu não digo isso para condenação, irmãos. Eu necessito disso tanto quanto você. Se eu estou falando que eu rogo, é porque isso é a única coisa que me mantém vivo. E é a única coisa que te mantém vivo. Porque de outra forma nós somos como mortos-vivos. Nós andamos conhecendo a verdade, mas longe da verdade. Vocês entendem? Isso é desesperador, né? Isso nos lembra aquela igreja morna, né? A igreja de Laodiceia. Era uma igreja que Jesus fala que essa mornidão dá vontade de vomitar. Antes fosse quente ou frio, né? Mas essa mornidão me dá ânsia. Porque nós sabemos, da verdade, eu creio que o Senhor fala dessa forma para que a gente entenda o choque que é para o nosso bem, né? Para o nosso bem. Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos dele desesperadamente. E esse choque nos faz enxergar um pouco esse desespero da nossa situação real. Por exemplo, eu sei a verdade, mas eu estou longe da verdade. Isso não é desesperador? Isso é desesperador. Então, qual é a solução? Eu quero passar tempo com a verdade. E pronto. Né? Você não precisa ficar debaixo de acusação. Né? Você não precisa se colocar debaixo de acusação de ninguém. Né? Do diabo, de ninguém. Porque a palavra não está longe de você. Ela está perto de você. Né? Ela está com você. Você só precisa abrir o teu coração. Né? Você só precisa abrir teus ouvidos, né? Para o Senhor. Deus, me guia hoje. Né? Me mostra hoje. Eu preciso de ti hoje. Entendeu? Então é algo simples, mas que a nossa mente, né, o dia a dia, o diabo e tantas coisas tentam nos manter longe dessa verdade simples e poderosa. Gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com Jesus. Ouvir o Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Isso nos leva ao nosso tempo em secreto, né? Quando entrar no teu quarto, o que a palavra fala? Fecha a porta, né? E fala com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto vai te ouvir e vai te responder. Amém? Então, o Senhor anseia por intimidade conosco. Jesus, ele não veio só para nos levar para o céu, para nos livrar do inferno. Na verdade, Jesus morreu numa cruz para nós termos comunhão com Ele. Ele anseia comunhão conosco, né? Com o homem. Ele quer andar com o homem, Ele quer falar com o homem, Ele quer mostrar ao homem, Ele quer usar o homem. Ele quer essa comunhão gostosa e nós não podemos abrir mão disso. Então, isso é muito importante para nós. Então, olha só. Para nós aprendermos com o Espírito Santo, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter tempo na palavra, na oração com Ele. Jesus, ele instruiu seus discípulos acerca da obra do Espírito Santo, em ajudá-los a entender os caminhos de Deus e a palavra de Deus. Então nós podemos aprender tudo o que precisamos com o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém? Saber que o Senhor está disposto, está disponível para você 24 horas. Que tremendo, né? 24 horas à nossa disposição, a qualquer segundo, a qualquer minuto, a qualquer momento. Ele está à disposição. O que você precisa? O que você quer? Talvez o Senhor esteja falando com você agora, né? O que você quer? O que você precisa? E você só precisa abrir o coração para Ele, não é? Ele quer te ouvir, querido. Ele tem grande desejo em te ouvir e te guiar. Procurando joias preciosas, né? Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai falar conosco, né? Isso aqui, ó, é a boca de Deus. Deus está falando com você. E realmente, né, uma Bíblia aberta, você abre o seu coração. E muitas vezes o Espírito Santo vai falar muito além do que você está lendo. Ele vai te lembrar de pessoas para ligar, de pessoas para orar, coisas para fazer, coisas que, mas porque você está aberto a ouvi-lo, ele vai poder te guiar, né? Então é esse tipo de relacionamento, né?
esse tipo de vida que o Senhor quer para nós. Mas sempre que você abrir a Bíblia, o Senhor vai falar com você. E Ele vai revelar coisas assim tremendas que você precisa ouvir naquele dia, naquela hora, né? Sei quantos de vocês, provavelmente todos vocês, já tiveram experiências. O Senhor falou alguma coisa no teu coração, alguém veio naquele dia e confirmou aquela palavra. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Deus está confirmando aquela palavra e conhece as nossas necessidades. Ele quer nos guiar, Ele quer nos ensinar. E Ele faz isso. Eu coloquei aqui, por que as seitas elas vendem seus livretos? Sabe por que as seitas têm sempre um livrinho? Tipo a Sentinela, né, dos Testemunhas de Jeová, os Mormons têm o livro dos Mormons, né? E toda seita tem um livrinho à parte. Sabe por quê? Porque se a pessoa estiver só com a palavra de Deus, não tem como ela ir errada. Não tem como ela se perder só com a palavra de Deus, né? A gente ama poder ensinar a palavra e a gente quer que as pessoas aprendam, né? Mas olha, não sei qual foi o teu passado, né? Eu vim de uma igreja que não tinha muito ênfase em discipular, não, né? E assim, o meu crescimento com o Senhor se deu no secreto, se deu eu e o Senhor, né? E não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que você ter um coração rendido aos pés do Senhor e aprender com o Senhor, né? E é tremendo quando você aprende, né, ali na fonte, né, direto da fonte, e como aquilo te enche, né, como aquilo te fortalece, como aquilo te capacita. Então é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de pessoas que se alimentam na fonte. Precisamos de pessoas que querem andar com o Senhor, querem aprender com o Senhor. E é claro, né, graças a Deus, né, o Senhor tem nos dado essa graça de contar com homens e mulheres de Deus que podem nos ajudar aqui. Nós queremos ajudar vocês, né, a sanar as dúvidas e responder perguntas, mas uma segurança que todos nós temos, que você pode ter, se você tem a Bíblia, se você só tiver a Bíblia na mão e nada mais, não tem como você se perder, não tem como dar errado, né? É impossível, porque o Espírito Santo ele fala através da palavra de Deus, ele guia através da palavra de Deus. Muito bom. Não sei se quantos de vocês já conheceram pessoas analfabetas, cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que pedem para outros ler a Bíblia. E eles podem repetir a Bíblia. Porque eles têm fome e sede do Senhor e se alimentam na fonte do Senhor. Isso é tremendo. É poderoso demais, irmãos. É poderoso demais. A gente tem que orar para que Deus nos guarde de ser aqueles crentes Nutella, né? Crente Nutella é ótimo. Nós queremos ser raiz mesmo, né, irmãos? Nós queremos ser aqueles crentes que amam andar com o Senhor, que se alimentam na fonte do Senhor e que querem ser ali referência para outros, né? Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bom. É sempre o Espírito Santo que ensina todas as coisas, né? Ele é o ministério do Espírito é nos ensinar. O ponto é quantos querem aprender, né? Quantos estão dispostos a aprender com o Espírito Santo, né? Mas ele está disponível, né? Esse é o trabalho dele, nos ensinar. Efésios 4:12 nós lemos: a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós queremos aprender com o Espírito, para que sejamos um corpo edificado, fortalecido, né, onde cada membro, né, pode cooperar e fortalecer todo o corpo de Cristo. Muito bem. O Espírito ele também refresca a nossa memória, né? Eu quero ler com vocês João 2:22. João 2:22 diz lá: depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Olha só, Jesus sempre falou para ele, olha, né, o Espírito, ele não só disse que o Espírito guiaria, mas ele também os lembraria. Então ele ensina e ele nos lembra. Então é por isso que é tão importante ler a Bíblia, né? Porque como o Espírito vai lembrar uma coisa que você nunca leu, né? Então nós precisamos ler a Bíblia
para que o Espírito Santo nos traga a memória, né, no momento da necessidade, aquela passagem, aquela palavra que vai nos fortalecer, que vai nos direcionar, né, que vai nos trazer refrigério, né, fé no coração. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos lembra. Louvado seja o Senhor por isso, né? Uma outra graça, irmãos, nessa multiforme graça é que o Espírito Santo nos ajuda a orar também. Nós não sabemos orar, né? Nós não oramos como devemos. E o Espírito Santo, ele está pronto para nos ajudar, para orar por nós. Então, toda oração, o Espírito traduz, né? Traduz ao Pai, ao Senhor, e também nos permite, né, receber do Senhor. Não sei quantos de vocês já aprenderam o que é o grunhir no Espírito. Houve uma época na minha vida em que foi uma época bem de revolução de Deus, né? Deus estava fazendo muitas coisas na minha vida. E foi a época em que eu aprendi a grunhir no Espírito. Esse grunhir no Espírito é o que o livro de Romanos fala, né? Que o Espírito opera em nós com grunhidos, né, inexprimíveis. Ele nos ensina a orar. Essa era uma época em que eu estava tomando uma grande decisão na minha vida, né, deixando, né, uma carreira legal, um salário legal e o conforto do lar para poder estar na obra do Senhor. E muitos diziam que era uma loucura e tantas coisas assim. E eu precisava muito, né, desse consolo, desse conforto, da ajuda do Espírito Santo. E eu confesso para vocês que o prédio onde eu fui morar, não sei quantos de vocês já ouviram isso, né? Mas quando eu larguei tudo isso e eu fui morar lá na igreja, onde nós alugávamos em cima da Prefeito José Monteiro, era um lugar pequeno, né? Quantos se lembram daquele espaço? Não era tão grande, né? Mas quando todo mundo ia embora e eu ficava sozinho, parecia assim um mausoléu, parecia uma coisa gigantesca. E eu ficava triste, e aí eu chorava. Eu chorava porque primeiro eu queria o apoio dos meus pais, né? Eu lembro que quando eu falei para meu pai, eu vou servir ao Senhor, meu filho não é vagabundo, né? Eu olhei para minha mãe e falei, eu sou seu pai. E eu falei, caramba, eu senti o chão sumir, o teto cair na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo. E ali naquele momento, eu precisei crer, eu precisei ter convicção de que era um chamado de Deus mesmo, porque senão não ia dar certo, né? E eu segui nessa direção, mas ainda assim era muito difícil à noite, né? Mas era difícil. Não era a falta do conforto, não. O que era difícil é porque você queria alguém para te apoiar, né? E eu lembro que muitas das orações eu não sabia o que orar. Sabe quando você não tem o que orar, você não sabe o que falar? Eu só chorava. Eu só chorava. Talvez alguém já passou por isso ou esteja passando por isso, mas eu não sabia o que orar. Eu só chorava. Só chorava. E naquele momento eu sentia esse conforto do Espírito Santo, sabe? Eu sabia que no meio dos grunhidos, do choro, o Espírito estava traduzindo a minha oração, a minha agonia, a minha angústia a Deus. E eu sabia que Deus ouvia porque eu tinha uma paz que excedia o entendimento, uma paz que me trazia segurança, conforto. E eu dormia assim. Eu dormi várias vezes, várias noites. Eu dormia nesse consolo do Espírito através dos grunhidos. E eu sabia que o Espírito estava traduzindo a minha oração, Senhor. E, queridos, a verdade é essa. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito, ele nos ajuda. Ele intercede por nós. Até com grunhidos inexprimíveis, ele é capaz, né, de nos ajudar nas nossas orações. Então, que esse seja um encorajamento para você. O Espírito Santo, ele ora por nós. Romanos 8, versículos de 26 a 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito ele vai interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei o que orar, eu não sei o que pedir, eu não sei o que dizer, não tenho as palavras certas, mas o Espírito ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe traduzir a nossa oração. Você não precisa ter medo de orar. Eu encorajo você a, quando orar, você colocar teu coração para fora e ser o mais sincero e o mais honesto possível. Sabe? Coloca para fora. Coloca para Deus o que você sente. Coloca diante do Senhor o que você está, a angústia, a luta, o desejo, sei lá, qualquer coisa. Tudo que você está sentindo, coloca para fora. Deus ele não vai se assustar. Né? Deus ele nos conhece. Né? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele sabia o pecador, né, que nós somos, e ainda assim morreu por nós. Ele nos ama, né? Ele deseja nos ouvir. Ele precisa que a gente possa ser capaz de colocar para fora, como aquele que confia, como aquele que lança aos pés dele e que crê que ele vai nos guiar nessa oração. E ele vai corrigir o que está errado. E ao perseverarmos em oração, ele vai alinhar o nosso coração. Você não pode ter medo de colocar para fora. Você tem que orar. Você tem que falar com Deus sinceramente, honestamente. E deixar que o Espírito Santo te conduza nesse tempo de oração. Amém? Isso é uma bênção, irmãos. O ministério do Espírito é glorioso, né? O ministério do Espírito Santo é glorioso. E tudo isso que eu estou falando, irmãos, essa segurança do selo, essa certeza de poder ser ensinado pelo próprio Espírito Santo, né? de lembrar, de ter o Espírito Santo nos lembrando do que está escrito na Bíblia. Ele nos lembra de várias formas. Aí você vai ouvir alguma coisa distorcida, né? O diabo ama distorcer a palavra e você vai falar, não é dessa forma, né? Não é assim. E o Espírito ele vai lembrar, ou no momento de uma grande necessidade, aquela palavra vai vir, porque o Espírito vai lembrar você do que está escrito. Ele vai lembrar você o que a palavra de Deus fala. E tudo isso, irmãos, são experiências gloriosas e maravilhosas, transformadoras. Eu preciso disso para o meu dia a dia. Você precisa disso para o seu dia a dia. Nós temos que viver esse tipo de vida, né, de comunhão com Deus, para vivermos toda a vontade de Deus para nós. Amém? Uma outra graça, né, uma outra multiforme graça do trabalho do Espírito Santo na igreja, na nossa vida, ele nos ajuda a testemunhar. Nós temos ouvido, né, sobre testemunho, né? Ainda semana passada aprendemos com o pastor Hugo, nós temos testemunhas, né? As testemunhas fervorosas do poder de Deus, né? Não vou nem perguntar quantos lembram, foram 3 pontos só, né? Foi bem simples, bem didático, bem tremendo. Mas o que é testemunhar? Testemunhar é falar do que você viu, ouviu, experimentou. Nós todos somos chamados por Deus a testemunharmos de Cristo, do poder de Deus. Quais são as evidências, né, irrefutáveis de Cristo na nossa vida? Como você era, como você é hoje. Né? Nós na Comunhão dos Lares foi tão tremendo. Cada um falou como era e como é. Eu era triste, hoje eu sou alegre. Eu não gostava de pessoas, agora eu gosto. Né? Eu era deprimido, agora eu tenho alegria. A minha história é assim, eu não tinha propósito de vida. Né? Eu achava viver uma perda de tempo, porque eu não tinha um propósito de vida. Mas depois que eu conheci Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Porque agora eu tenho propósito de viver. Eu tenho razão para viver. Eu tenho por que viver. Eu sei por que eu vivo, né? E para quem eu vivo. Tudo muda, né? Isso é tremendo. Como nós precisamos disso, né? Mas você tem provas irrefutáveis da ação de Deus na sua vida, né? Você pode testemunhar. As pessoas podem questionar o que você fala, mas elas não podem questionar o que Deus fez na sua vida. Quem você era e quem você é hoje, não é? Então, nós somos testemunhas de Deus. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Nós podemos falar para quem possa, né, quem quer que possa interessar, que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, glória a Deus por esse chamado de Deus a testemunharmos o que Deus tem feito em nós. Mas quem nos capacita, irmãos, é o Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a testemunharmos, né?
Grande parte da multiforme graça de Deus em nós é nos tornar testemunhas ousadas e efetivas do poder de Deus em nós, na nossa vida. O que Deus tem feito na sua vida, né? Procura essa semana alguém e fala: o que Deus fez na sua vida? O que Deus fez na sua vida? Essa pessoa não vai poder refutar, né, o que Deus fez na sua vida. Mas é uma oportunidade que você vai dar a essa pessoa de conhecer esse Deus. Se Ele fez isso na sua vida, Ele pode fazer na minha vida também, não é? Quantas pessoas desesperadas e aflitas existem hoje no mundo? Milhares e centenas, centenas de milhares. E você pode fazer a diferença na vida de uma delas. Então, aos olhos dos homens, 5 dos seus discípulos eram insignificantes pescadores e todos de uma cidade insignificante para a época. Quem era da Galileia, irmão, não estava com nada. Quem era pescador não tinha estudo, ninguém queria ouvir. Mas esses homens, cheios do Espírito Santo de Deus, revolucionaram o mundo. Pedro, quando pregou, 3.000 almas se converteu da primeira vez. Na segunda, 5.000 almas se converteram. E era o poder de Deus que se manifestava através desse homem. Deus continua o mesmo, irmãos. A esse Jesus comissionou a pregar sua mensagem a todo mundo, a serem testemunhas do poder dele, todo mundo. Quando Deus manda algo, Ele sempre dá o poder para ser feito. Então, se Deus te manda falar do amor dele, se Deus te manda ser testemunha dele, Ele vai te dar o poder para usar a tua vida. Ele vai fazer grandes coisas. Nós só precisamos obedecer e acreditar, não é? Se nós obedecermos, o Senhor vai fazer. Eles testemunharam com palavras, porque é importante como que eles vão ouvir se não forem ditas palavras, né? Então, eles testemunharam com palavras. Eles tinham que comunicar a mensagem do Evangelho. E você sabe que João 3,16 é a mensagem do Evangelho em miniatura? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você é capaz de falar para uma pessoa João 3,16, você já está sendo testemunha do poder de Deus na vida dessa pessoa. É simples assim, né? É simples assim. Então a nossa tarefa é a mesma que a deles, né? Romanos 10,14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, nós queremos que as pessoas ouçam. Para elas ouvirem, nós precisamos falar. Muitas pessoas falam assim: não, basta eu viver o evangelho, né, de tal maneira que sem palavras as pessoas vão se converter. Ótimo que você vai viver o Evangelho de tal maneira que as pessoas vão se converter sem que você fale. Se isso acontecer, pode ter certeza que é um milagre, né? Mas a palavra ela é muito clara, que ela fala para a gente falar. Como ouvirão se não houver quem pregue, né? Então, assim, a gente tem que falar. Nós não podemos omitir, né, a necessidade da comunicação falada, né? É claro, haverão muitas oportunidades, muitas situações que você não vai ter a oportunidade de falar. Nessas, você vai clamar para que esse milagre aconteça. Para que através, que mesmo sem palavras, as pessoas olhem para você, vejam Jesus, vejam um caráter aprovado, uma pontualidade incrível, uma pessoa cheia do amor de Deus, da graça de Deus, uma pessoa que não causa, uma pessoa que não é, né, chata, uma pessoa que transparece Cristo. E aí elas vão ver Jesus e o milagre vai acontecer. Mas você tem que orar para que esse milagre aconteça quando você não pode falar. Amém? Eu digo, irmãos, porque nós vivemos em dias tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que parece que quanto menos trabalho a gente tem, melhor, né? Menos trabalho, quanto menos trabalho, tem que falar, não, tem que fazer, tem que ir. Então, assim, a gente tem que orar muito, a gente tem que orar mais, porque são dias maus, né? São dias maus, em que os homens são amantes de si mesmos, a Bíblia fala. Que ninguém quer saber de Deus, né? Mas de si mesmo. Então são dias maus. Muito bem.
Eles testemunharam não só com palavras, mas testemunharam com suas vidas. E é esse o momento, né? Quando não pode falar, a sua vida tem que falar mais alto do que as palavras, né? Seu testemunho. Então, testemunhar Jesus é mais do que palavras, é preciso viver como Ele, né? Porque até tem um conflito na mensagem. Se você fala uma coisa e vive outra, as pessoas não vão crer não, né? As pessoas não vão querer saber. Mas se você fala de Jesus, você precisa viver como Jesus, né? E é daí que essa vida no secreto com Deus é tão importante. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo poderia ser uma testemunha eficaz de Jesus por causa dessas características. Olha só, ser um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que lindo, né? E essa palavra também é para nós, queridos. Essa palavra é para nós também. Podemos deixar Jesus visível, permitir que Jesus seja visível nas nossas vidas, através do nosso procedimento, da palavra, do amor, da fé e da nossa pureza. Amém? Nossa vida. Nós vamos pregar Jesus com palavras, mas vamos pregá-lo com a nossa vida. E também nós vamos pregar com as obras, né? Hebreus 2,4 diz assim: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, quando nós falamos de obras, essas obras são as obras do Espírito, né? São as obras do Espírito Santo. Nós queremos falar do amor de Deus, nós queremos viver como Jesus viveu, mas nós não podemos perder a perspectiva do sobrenatural, né? A perspectiva do sobrenatural é que além de nós, além das palavras que falamos, além da vida que vivemos, o Espírito Santo quer se manifestar. Ele quer tocar pessoas. Ele quer fazer algo além de nós. Então, o nosso coração, a nossa mente tem que estar nessa expectativa. Deus quer fazer coisas grandes porque Ele é um Deus grande. Sempre. Quando? Todo o tempo. Todo o tempo Deus quer fazer alguma coisa grande porque Ele é Deus. Ele trabalha acima da minha capacidade, Ele trabalha acima do meu entendimento, acima da minha lógica, acima da minha estratégia. Se eu simplesmente desejar viver uma vida santa, uma vida entregue, uma vida rendida, eu posso ter a expectativa sim de que Deus vai fazer muito além do que eu posso pedir ou pensar. Não podemos ter expectativas abaixo disso. Ele vai fazer, Ele quer fazer e Ele vai fazer. Sinais e prodígios, não podemos produzir o que o Espírito Santo pode fazer, né? Ninguém pode manipular ou fabricar um fruto falso, né? Um fruto falso. O fruto tem que ser do Espírito. Né? Se nós, como ramos, permanecermos na videira, os frutos virão no tempo certo. Amém? Você nunca vai ver um ramo fazendo força para produzir um fruto. Já ouviu um ramo gemendo? Já passou debaixo de uma árvore e ouviu um grunhido estranho? Você olhou para cima, era um galho, né, tentando produzir um fruto. Não, isso nunca aconteceu. Isso nunca vai acontecer. Se isso acontecer, isso é bizarro, né? Isso não é... Pode repreender em nome de Jesus. Porque isso não é natural, né? Não acontece. O galho, ele não faz força para produzir o fruto, mas ele precisa estar afincado na árvore. Quando nós estamos em comunhão com Jesus, né? Nós estamos na palavra, em oração, em comunhão com os irmãos, os frutos virão e vai ser lindo, né? E vai ser uma obra do Espírito. Não vai ser forçado, né? Não é você tentando ser legal, tentando ser gentil, tentando ser bonzinho, tentando ser legal com as pessoas. Não, você não tem que tentar. Você tem que andar com Jesus. Você tem que amar Jesus. Você tem que estar entregue e rendido ao Espírito Santo de Deus. E o resto vai acontecer. Né? Permanece em Jesus e os frutos vão vir naturalmente. Né? É isso.
Bom, mais uma coisa, o Espírito Santo também nos ajuda a ser como Jesus. Ele nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Como? Ele vai usar tudo e qualquer coisa. Ele vai usar todas as dificuldades da vida. Ele vai usar cada luta, né? Cada necessidade para nos moldar. Como uma lixa, ele vai nos afiar, né? O casamento é uma ótima ferramenta para Deus nos moldar, não é? É maravilhoso. Aleluia, eu estou ouvindo glória a Deus. Aleluia, amém. Deus é bom, Ele é santo. A Ele a glória. É uma ótima ferramenta para nos moldar, né? Assim são as lutas, assim são as dificuldades, assim são os filhos, né? Assim é o trabalho, assim é o chefe, né? Deus ele vai usar todas as coisas, né, para nos moldar o caráter de Cristo. Ele vai usar a igreja, ele vai usar os irmãos, né? Para a gente aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a seguir os passos de Jesus Cristo, né? Então, louvado seja Deus pela fidelidade dele. Quem nos guia nessa transformação, nessa metamorfose é o Espírito Santo de Deus, né? Ele nos conforma à imagem de Cristo, né? Então, louvado seja Deus, porque nós somos egoístas, irmãos. Nós somos maus, né? Nós somos terríveis, né? Precisamos ser transformados. E o Espírito Santo ele nos santifica. Ele vai nos lixar, Ele vai nos polir, Ele vai nos quebrar. Louvado seja Deus por isso. Então é impossível olhar para a humanidade, né, e ver a intenção primária de Deus para o homem. Porque o homem caiu. Quando o homem caiu, ele perdeu, né, toda a essência. Ele precisa agora ser restaurado, né? Ele precisou ser comprado por Cristo pelo seu sangue, e agora o Espírito Santo está incumbido dessa missão de nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Então a única saída para nós hoje, irmãos, é olhar para Jesus. A única saída para nós é olhar para Jesus. João 14,9 diz que Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, o Espírito Santo ele está assim determinado nessa missão de nos transformar, de nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, de tal forma, que naquele dia nós vamos olhar para o Senhor e nós vamos nos ver nele como um espelho. Assim como ele é, nós seremos, diz a palavra de Deus. Que dia glorioso, né? Que dia glorioso, que promessa gloriosa, né? E que trabalho o Espírito Santo tem, né? Para nos moldar, para nos quebrar, para nos afiar, para nos lapidar, até que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. No nosso caminhar, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso caráter. Amém? Romanos 8,29, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, né? A todos que creem em Cristo, nós temos aí um destino certo, que é ser igual a Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus, né? Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você está nesse processo, né? E você sabe qual vai ser o fim. O fim desse processo é ser igual a Jesus Cristo. Custe o que custar. O Espírito Santo ele vai nos moldar. Ele vai nos lixar. Ele vai nos quebrar. Até que nós possamos ser como Cristo é. Então não reclame, né? Não chore, né? Não esperneie, né? Não bata os pés, né? Você está sendo moldado, você está sendo lapidado, está sendo lixado. E quanto mais rapidamente nós permitimos que o Espírito Santo continue essa obra, mais abençoados nós somos, né? Nós não perdemos tempo murmurando, reclamando, né? Olhando para outro lado, senão para o Senhor. Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa promessa, irmãos, não é só para mim. Essa promessa é para todos nós, né? Todos nós, né, temos essa promessa, né, de chegar à maturidade de Cristo, à plenitude de Cristo. Então, o Espírito Santo está fazendo essa obra gloriosa em mim e você. Então, eu quero revisar rapidamente com vocês, queridos. Tudo que nós precisamos já é nosso. Como assim? Ele nos selou para o dia da redenção, do físico. Nós temos a redenção do espiritual, nós temos relacionamento com Deus, somos cidadãos celestiais, somos filhos de Deus, mas aguardamos a redenção dos nossos corpos, né? Então, Ele nos selou para esse dia. Ele nos deu a garantia da herança nos céus através do selo do Espírito. Ele nos ajuda a reconhecer a vontade de Deus através do ensino diário do Espírito Santo em nossas vidas. Ele ora por nós quando não sabemos orar, Espírito Santo. Ele nos dá o poder para testemunharmos através de palavra da nossa vida e das obras do Espírito. E Ele trabalha sem cessar, sem cansar, nos moldando à imagem de Cristo, usando tudo nas nossas vidas, tudo à nossa volta. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu também creio, queridos. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, por favor. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por essa obra tão maravilhosa, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Esse Espírito no qual nós fomos selados, Senhor. Que é a nossa garantia como filhos de Deus, Senhor. É a nossa segurança. É a nossa certeza do céu. Senhor, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por nos dar o Teu Espírito, Senhor, até que a Tua obra nesse mundo, até que a Tua obra nas nossas vidas seja completa. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela Tua paciência, Senhor. Obrigado pelo Teu infinito amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por nos lembrar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a testemunhar do Senhor. Obrigado por nos ajudar a orar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a viver a Tua vontade, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que o Senhor complete a Tua boa obra em nossas vidas, Senhor. Eu oro que fé seja gerada em cada coração essa noite, Deus. Eu oro que gratidão seja gerada em cada coração essa noite, Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Nós queremos ser íntimos do Senhor, Deus, o máximo que pudermos, Senhor. Nos traga de volta, Deus, a momentos especiais de intimidade contigo, Senhor. Momentos em que nós podemos ouvir a Tua doce voz, nos guiando, nos ensinando, nos encorajando, Senhor, nos lembrando de promessas. Senhor, todas as promessas que nós lembramos hoje, Senhor, todas as palavras, ó Deus, que o Senhor nos anima hoje, nós recebemos contigo, Senhor. Naquele momento da luta, da dificuldade, que nós nos agarramos, nós buscamos o Senhor, buscamos a Tua face, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor está nos guiando na Tua direção, Senhor. Então nós queremos mais momentos, Senhor, e não menos. Mais momentos contigo, onde a Tua palavra vai ficar grudada no nosso coração, onde a Tua palavra vai nos guiar, Deus, na nossa vontade, nos nossos planos, Senhor, na vida. Em tudo que fizermos, Senhor, queremos, Senhor, Deus, ser guiados pela palavra de Deus. Então eu oro, Pai, nos enche com o Teu Espírito hoje. Senhor, nós voltamos àquele lugar, ó Deus, onde nós declaramos dependência do Senhor. Sem Ti não dá, Senhor. Sem Ti é impossível continuar. Sem Ti é impossível viver. Eu oro por cada vida aqui essa noite, Deus. Se existe alguém que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador,
que possa, Senhor, ter um encontro real contigo hoje, Deus. Eu peço que os irmãos orem, eu quero oferecer, quero aproveitar a oportunidade, porque Jesus está aqui, Ele quer habitar em cada coração. E eu preciso perguntar, se alguém essa noite deseja que Jesus viva no seu coração e experimente o poder do Espírito Santo te guiando, te ensinando, te corrigindo, te capacitando, te ajudando a orar. Eu quero que, por favor, levante a sua mão onde você está e eu vou orar por você daqui mesmo. Existe alguém no nosso meio hoje que gostaria de receber Jesus como Senhor, como Salvador no coração? Alguém que deseja viver uma nova vida, um novo caminhar, totalmente espiritual, totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se existe alguém, me dá um sinal e eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de você quando Ele foi para uma cruz para perdoar você de todos os seus pecados. Ele fez isso com alegria. Ele fez isso porque Ele venceria a morte e seria todo o poder e toda a autoridade do mundo. Se existe alguém, eu quero orar por você. Alguém? Amém. Glória a Deus. Eu vou orar por todos. Senhor, mais uma vez eu te peço, Deus, nos encha com o teu Espírito Santo. Se todos aqui te conhecem, Senhor, que possamos crescer nessa intimidade. Possamos ser como flechas afiadas, Senhor, que o Senhor vai usar para a tua glória nesse mundo. E Deus, se por acaso alguém aqui está com vergonha, Deus, mas deseja, o Senhor vê esse coração e o Senhor responde esse clamor, Deus. Porque tu também queres, Senhor. O teu desejo é que cada um, que todo homem, toda mulher conheça a verdade, seja salvo, Deus, seja liberto, seja curado e transformado pelo teu poder. Então eu oro, nós oramos, Senhor, como igreja do Senhor, enche essa alma, enche essa vida, Senhor, e que esse homem, essa mulher, tenha um testemunho, Senhor, testemunho marcante do poder de Deus, que possa dizer a todos, ó Deus, que Jesus transformou o seu viver para sempre. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos guia adiante, Senhor. Nós queremos aprender nos próximos encontros, ó Deus, sobre os dons do Teu Espírito, Senhor. Como o Senhor deseja se manifestar no nosso meio. Como o Senhor deseja nos usar para edificar o Teu corpo. Senhor, nós queremos crescer no Teu conhecimento, Pai. Na Tua verdade, Pai. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.